E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, vocês estão vendo aí na capa aí que eu coloquei o Marco Feliciano aí, mas aí Luísa Rosa e o seu marido, acho que é Marco Grober, o nome dele, e tem muito mais a respeito dessas matérias aí para trazer. Não venho trazendo porque estava envolvido muito aí com as matérias da IPDA, inclusive eu estou com um vídeo aí para trazer, só para comprovar para vocês que o Davi Neto estava assim com um pastor aí que é maçom. E eu tenho uma foto que eu não consegui colocar no vídeo passado, porque não deu tempo na edição. Mas agora nós vamos falar aí a respeito do senhor Marco Feliciano, que infelizmente é um pastor que eu sempre gostei muito. Sim, gostei, não estou dizendo gostei da pessoa, pois não o conheço, mas sempre gostei muito das pregações do pastor Marco Feliciano. Uma inteligência rara, um profundo conhecimento bíblico. Há quem possa discordar de mim, mas mostre outros aí que tenha mais. Portanto, sempre acompanhei-o, mas eu não queria acreditar em certas coisas ao qual dizem de Marcos Feliciano e ao qual aconteceram e ao qual forçaram-se a barra. Como é o caso aí da Patrícia Leles. Inclusive eu tenho um novo caso da Patrícia Leles aí contando de uma outra pessoa também com o Marco Feliciano, mas só que nessa tem filmagem, eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero trazer aqui, relembrar ou recordar memórias de alguns de vocês a respeito das coisas que acontecem e o Marcos Feliciano vem passando pano, mas para uma coisa que não tem como passar pano. Primeiramente eu vou recordar a vocês a respeito do caso do pastor Nelson, quando ele lançou uma profecia para o então presidente dos Gideões, Reuel Bernardino, que estava lá fazendo aquelas oratórias dele nas pedições de votos de R$1.000, e o pastor Nelson levantou-se uma profecia para ele, dizendo que a capa dele ia cair, e aquilo se espalhou e ficou feio, e Marco Feliciano, mesmo estando fora do Brasil, mandou um áudio por WhatsApp orientando ao Reuel Bernardino que inventasse uma história, ou seja, criasse uma mentira para dizer que o filho do pastor Nelson queria tomar o lugar do Reuel Bernardino. E então o pastor Nelson lançou aquela profecia para derrubar o Reuel. Não, uma coisa esdrúxula para você a se receber vindo de um pastor renomado como Marco Feliciano. Então nós vamos começar primeiro por essa história, até chegar à história aí da Luísa Rosa aí com o seu marido Marcos Grober, que é esse mesmo sobrenome, que teve aí envolvimento com criança, e o Marco Feliciano veio também passando pano, não é? Veio até falando a respeito dos padres, que quando acontece na Igreja Católica eles abafam o caso e nós não abafamos. Não, de um mau caratismo sem precedentes, sem ter como explicar, só vendo mesmo. Vamos começar aí por essa matéria ao qual eu falei aí do Reuel Bernardino, que recebeu uma profecia aí do pastor Nelson, e olha o conselho do Marco Feliciano. Olá, hereges. Na semana passada, teve grande notoriedade na mídia gospel um vídeo que mostra um senhor identificado como Obreiro Nelson, que por sinal é pai do vice-presidente dos Gideões Mercenários, ou desculpem, mercenários não, missionários, onde ele entrega uma profecia desmascarando o pastor Reuel Bernardino, presidente dos Gideões. Na ocasião, muitas pessoas se manifestaram dizendo que se tratava de uma montagem. Contudo, este áudio do Marco Feliciano que vazou no WhatsApp mostra que a profecia está tirando o sono de muita gente. Primeiro, veja o vídeo da profecia. Depois, ouça o áudio que vazou no WhatsApp onde o cão guloso Feliciano aconselha o seu amiguinho do mesmo canil de como deve agir diante da situação. Tire suas conclusões e dê a sua opinião.
Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga: eu vou entrar nesta campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo, e ainda Deus me tranquilizou dizendo assim: não te preocupe, porque eu já apontei a cada um, e eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, dizendo: eu não consegui ficar em casa, estou aqui. E agora, pasme os senhores agora. Sabes o que Deus fez hoje? Deus pegou um católico, entrou no meu telefone, eu atendi, ele disse: pastor, eu estou chorando aqui, eu sou católico, mas Deus falou para mim entrar nesse projeto dos 1.000, com R$1.000 consagrado. Eu sou católico, mas quero participar também. Começamos todos a chorar. De repente o telefone tocou, outra pessoa dizendo: eu não sou da igreja de vocês, mas Deus entrou aqui na minha casa agora e disse: eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1.000 homens ou mulheres com R$1.000 consagrados. Amém. Aleluia, Jesus. Até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua capa vai cair. Chega! Chega de engano! Chega de mentira! Amigo, se você processar esses sitezinhos aí besta, fica pior, você dá moral para eles. Eu acho que você tinha que resolver isso dentro da convenção. Eu pediria, eu até falei com o Henrique, né? Falei, eu no seu lugar eu falaria com o pastor Niltinho, porque teve repercussão nacional, entendeu? Não é por causa do fuxico, é que isso aí no WhatsApp está o país inteiro recebendo. E isso não é ruim só para você não, é ruim para o pastor Newton, é ruim para mim, é ruim para qualquer pessoa. Pensou se a moda pega? Se todo mundo resolve, o cara tá triste com um pastor, vai lá, levanta uma profecia, um filme, põe na internet e acabou com a vida dele. Com pregador, cantor. Então eu acho que isso não pode passar em branco, sabe? Mas pergunta ao pastor Nilton, que ele tem mais experiência. Mas se eu fosse você, eu chamaria o Heron, botaria no lugar dele, que foi o pai dele que fez isso, questionar o pai dele: foi para você essa profecia? E o pai dele falar se foi ou se não foi. Se foi, ele tem que responder como homem de Deus. Como homem de Deus, você vai orar e Deus vai agir. Se não foi para você, que ele se explique. Ou se não, você fala para ele: eu vou fazer um vídeo e vou explicar para todo mundo que você é o meu vice-presidente e o seu pai fez isso para tentar me derrubar e você ser o presidente do meu lugar. Entendeu? É o meu pensamento. Mas tira uma opinião com o pastor Nilton, que ele tem mais experiência. Só que o negócio tomou proporção, né, Rebel? Não está mais aí, está o país inteiro. Eu estou aqui nos Estados Unidos, de gente dos Estados Unidos eu recebi uns 10, para você ter uma ideia, né? Eu até falei com o Henrique, vou falar com o pastor Abílio, já deixei um recado para ele, chamar os pregadores para a gente tomar uma ação, porque se a moda pega, ninguém mais tem tranquilidade para pregar nas igrejas pentecostais. Pois bem, pessoal, viram aí? Isso é só a primeira parte. Já é o modo dele agir. Aí então, agora que veio essa parte aí, que é a pior de toda, onde envolve crianças, e o Marco Feliciano tem a coragem de vir falar isso num podcast, aonde ele foi repreendido até mesmo pelos entrevistadores do podcast, com toda a educação, com toda a elegância, tentaram explicar para ele: peraí, o Marco Feliciano, não importa porque é no meio cristão, porque nós falamos mal de nós mesmos, não é isso. Temos que falar a verdade, não é encobrir as coisas, porque o Marco Feliciano veio dizendo que nós somos o único povo que falamos mal de nós mesmos. E um dos entrevistadores falaram: talvez seja porque nós não esperamos que venham acontecer coisas dentro do meio evangélico, né? Principalmente um pastor, não é? Abusar de criança, né? Se eu posso falar essa palavra, porque é meio perigoso falar certas palavras aqui. O seu vídeo
ser banido. Portanto, da onde não se espera, de forma alguma não pode acontecer uma coisa dessa. Dentro de uma igreja, uma criança que estava na casa de uma cantora gospel famosa, conhecida, com um adulto lá, seu marido, estava em segurança. Acontece uma coisa dessa, o que o Marco Feliciano quer que faça? Passa pano. Não, peraí, vamos conversar primeiro com a pessoa, vamos abafar o caso, para depois a gente vir a tentar explicar para o povo o que é que aconteceu. Pelo amor de Deus, né, senhor Marco Feliciano? Também na época aí que essa Vitória Souza estava disparadamente aí soltando essas analogias delas, analogias até que passa, tudo bem. Mas as mentiras de que sabe que Deus falou para mim, quando eu vi você, Deus falou assim para mim, fala para fulano que o nome dele... Nossa, essas mesmas técnicas usadas aí pelo Leonardo Salles, e a Vitória Souza fazendo a mesma coisa, e Marco Feliciano veio passando pano também. Não, porque ela é nova, quando é nova faz coisas que... Não tem esse negócio de novo. A pessoa está fazendo tudo de caso pensado, sabendo o que está fazendo, mas o Marco Feliciano, ele é aquele tipo assim, eu jamais vou julgar para não ser julgado. Mas quem tem medo de ser julgado é porque ele faz a coisa errada também. E ninguém acha que ele faz. Eu mesmo sou um que seria defensor de Marco Feliciano com unhas e dentes. Mas desta feita não tem como defendê-lo. Nós vamos ver aí agora um trecho dele que deu entrevista para um podcast. E o canal Cristão Também Pensa trouxe a matéria. Vocês vão ver agora esse trecho aí. Antes eu vou pedir a vocês, o vídeo está muito bem elaborado, vocês estão vendo aí que eu estou trazendo a matéria já diretamente, sem corte, sem enrolar, sem nada. Peço sim vocês que deixem aí o like para ajudar o canal. Vocês pararam de se inscrever no canal porque eu parei de pedir. Continue se inscrevendo para que possamos chegar a 130 mil inscritos ainda esse mês. Estamos com 127. A pessoa que foi 127 mil, número 127 mil, não entrou em contato comigo ainda para receber um brinde aqui do canal. O número 130 mil também receberá. Portanto, vamos a essa entrevista aí que o Marco Feliciano deu aí no podcast, tentando abafar, mas ele foi duramente repreendido pelos apresentadores aí do podcast. Olha isso. O pastor Marco Feliciano, no podcast Positivamente, em meio aos recentes escândalos no meio da igreja evangélica, com o apóstolo Rina, sua esposa Denise Seixas e a igreja Bola de Neve, e de Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa, diz que a igreja evangélica deveria aprender com a igreja católica a abafar escândalos. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta, e isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários. Mas você não encontra eles falando mal deles.
Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito, já começa uma divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca, é o disse que disse, é o crente viver para falar dos outros. Pois então, pessoal, o que foi que vocês acharam disso aí? O Marco Feliciano, infelizmente, ele passa pano para muitas coisas e eu não posso afirmar nada a respeito dele, mas tem muitas coisas sendo ditas aí e acredito eu que aonde há fumaça há fogo. Deve haver alguma coisinha dele aí ou que ele venha provar que nada disso aí é verdade. Eu vi um vídeo aí num canal aí, ao qual eu não sou muito a favor do dono do canal, que é o canal No Entanto, que ele fez um vídeo falando de Marco Feliciano e abrindo o mesmo jogo, falando que o Marco Feliciano deu em cima da Nívia Stelman, deu em cima da Fernanda Brum. Ele falou, tá lá no canal do No Entanto, quem quiser vai lá e vê. E ficou por isso mesmo. Então talvez por isso o Marco Feliciano agora vem querer encobrir aí as coisas acontecidas, só que dessa vez foi como uma criança. E ele falando, né, que a católica, ela pega os padres e simplesmente transfere de lugar. Eles sim vão repreender os padres, mas primeiro eles vão encobrir. Então, imagine o que tem acontecido dentro dessas igrejas evangélicas aí. Quem me vê falando assim, pensa até que eu não sou um cristão, que eu não sou evangélico, não, se eu não fosse nem matéria cristã, evangélica, gospel, eu faria. Eu preferiria 1000 vezes fazer matérias normais aí do mundo secular, que daria dinheiro. Aqui não dá. Mas eu venho falar porque eu não consigo estar dentro de um movimento e vendo tudo que acontece ali e eu não falar nada. Eu ser ali, junto com aquele pessoal. Não, eu tenho que ser diferenciado, senão não estaria aqui. Portanto, Marco Feliciano está, para mim, reprovado pelas coisas que ele vem fazendo ultimamente. Gostaria muito que você deixasse aí os seus comentários para dar engajamento nesse vídeo, pois eu vou trazer um outro da Patrícia Leles, mostrando aí uma entrevista que ela fez com uma pastora que ficou com o Marco Feliciano. Ah, mas a Patrícia Leles, ninguém pode acreditar nela. Sim, nela não. Mas tem vídeo e tem a pastora falando e mostrando a cara da pastora. Só que a própria Patrícia Leles não quis concordar com a pastora, porque a pastora queria simplesmente arrancar dinheiro do Marco Feliciano. Para vocês verem a que ponto chegou, a que sujeira chegou esse negócio aí. E eu não esperava isso do Marco Feliciano não, gente. Portanto, eu vou me ater por aqui. A matéria já foi mostrada, aí vocês viram aí a respeito da Heloísa Rosa, que também é outra, que como cristã está deixando a desejar muito, pois pediu separação do marido, depois voltou de novo com o marido. Há quem diga que sabia de tudo e acobertou tudo. Aí tem o pai dela também, o pai dele, que vem defendendo o filho e que também defendeu Davi Passamani, aquele lá que chegou a ser preso. É uma bagunça só, mas nós vamos destrinchar essas coisas aqui. Pois bem, fiquem alertos aí que ainda hoje mais tarde vou trazer um vídeo a respeito desses simbolismos aí que rodeiam a IPDA e vou trazer a foto do Davi Miranda Neto com o suposto pastor que é maçom. Portanto, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.